Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Corinthians campeão paulista pela 31ª vez. Uma festa incrível aqui na Neoquímica Arena. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem e clica no primeiro comentário fixado desse vídeo e baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho aqui no canal do VSR, no jornalismo de uma maneira geral. Tem estatísticas, acompanhamento de jogos em tempo real, estatísticas de clube, de jogador, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário fixado, clicou, baixou e começa a usar o Flash Score. Ainda estou aqui na Neoquímica Arena, palco da final do Campeonato Paulista, o segundo jogo decisivo. Após quase 120 minutos de jogo, tivemos um Corinthians 0, Palmeiras 0, e assim o Corinthians se sagrou campeão paulista de 2025, o 31º título. O Corinthians, que é o time com mais títulos paulistas, o Corinthians foi a 31, o próprio Palmeiras tem 26, e também o Corinthians conseguiu ficar com o título porque ganhou o primeiro jogo no Allianz Parque por 1-0. Além de tudo isso, ainda impediu o tetracampeonato do Palmeiras. Pela primeira vez teríamos na era profissional um time ganhando 4 paulistões seguidos e o Corinthians frustrou essa tentativa do Palmeiras, como o Palmeiras tinha feito com o Corinthians em 2020. O Corinthians tinha vencido o Paulista em 17, 18 e 19, mas na final de 2020 o Palmeiras terminou com a chance do Corinthians ser tetracampeão. Hoje foi a vez do Corinthians acabar com o sonho do tetracampeonato do Palmeiras. Numa maneira geral, venceu o título a melhor equipe da competição. O Corinthians, ao longo do torneio, desde as primeiras rodadas, ainda jogando com time reserva ou time misto, o Corinthians demorou a botar os seus principais jogadores em campo, né? O Memphis entrou depois, o Yuri Alberto entrou depois, então a gente viu um Corinthians mesclar muito o time no início, e desde o início o Corinthians foi o melhor time do campeonato, conseguindo jogar o seu jogo de uma ocupação muito boa do meio-campo, o seu jogo de conseguir acionar os jogadores de frente, a capacidade ali de criar jogo para Memphis, para Yuri Alberto. E ao longo de todo o torneio, o Corinthians fez a melhor campanha, liderou o campeonato o tempo todo, ganhou o direito de sempre decidir os jogos mata-matas aqui na Neoquímica Arena, e assim ele foi passando pelos times e conseguindo, na final, na decisão contra o Palmeiras, conseguiu o título, e com uma vitória que nem foi aqui. Aqui o jogo terminou empatado. A vitória veio no 1-0 lá no Allianz Parque, no gol de Yuri Alberto. Então a gente viu um Corinthians conseguindo se impor aqui na Neoquímica Arena e fazendo justiça. Opa, beleza? Fazendo justiça, conseguindo ganhar o título, o melhor time do campeonato ao longo de todas essas 16 datas de Campeonato Paulista. No geral, a gente viu um Corinthians que soube se ajustar dentro do campeonato também quando precisou. Vai lembrar que nesse meio tempo o Corinthians fez partidas horrorosas pela segunda e terceira fase da Libertadores, na pré-Libertadores. O Corinthians precisou se reunir para superar uma eliminação muito doída e que poderia ser muito traumática dentro da pré-Libertadores, aquela eliminação para o Barcelona de Guayaquil, e soube crescer nos momentos importantes, em especial nos clássicos. O Corinthians foi melhor do que o seu rival em praticamente todos os clássicos. Primeiro tempo contra o São Paulo jogou muito bem, foi melhor que o São Paulo, deu uma desandada no segundo e perdeu por 3-1. Mas nos dois jogos aqui contra o Santos foi melhor. Nos jogos contra o Palmeiras, se foi dominado em alguns momentos, como no jogo do turno, quando o Palmeiras foi bem melhor no primeiro tempo e acabou que ficou no 1-1. Depois no primeiro jogo decisivo, o Palmeiras teve mais volume, mas o Corinthians foi mais eficiente, e hoje aqui o Corinthians anulou completamente o Palmeiras. É um Corinthians campeão paulista de forma merecida, um Corinthians que teve alguns grandes destaques,
Você tem que falar do Memphis, que cresceu na hora certa, cresceu nos clássicos, nos jogos decisivos da reta final. Você tem que falar do Yuri Alberto, de gols muito importantes, gols nos clássicos, o senhor dos clássicos, o Yuri Alberto, conseguindo ser muito importante. O Hugo Souza, que toda vez que precisou estava lá para ajudar o Corinthians e representar, pegou pênalti aqui hoje, um pênalti que nem foi pessimamente batido pelo Veiga, não. O Veiga poderia ter buscado mais o canto, mas acho que se buscasse o canto, o Hugo pegaria do mesmo jeito, porque estava muito preparado e teve uma explosão absurda para pegar o pênalti. Para mim, o melhor jogador do Corinthians no campeonato foi o Carrilho, porque jogou muito bem, dominando o meio campo, sendo um cara que, precisando construir por dentro, ele aparecia, precisando dar volume de jogo pelos lados, ele aparecia, precisando combater, ele fez. Então, um Corinthians de muitos destaques, né? O Gustavo Henrique entrou e melhorou demais uma zaga que era instável, com o André Ramalho não jogando tão bem em 25, com o Félix Torres fazendo uma bobagem atrás da outra, né? Acho que o Félix Torres precisa repensar um pouquinho o momento dele, porque não vem jogando bem. Hoje cometeu o pênalti aqui, depois uma bobagem de ser expulso. Então, assim, o Félix Torres acho que não está legal. Quando o Gustavo Henrique entrou no time, melhorou demais. Então, acho que é muito justo o título do Corinthians. O jogo aqui, se você observar as estatísticas que eu estou deixando aqui do lado, que eu peguei lá com a galera do Flash Score, você vê um domínio do Palmeiras em posse de bola, quase 60%, mas um Palmeiras que criou muito pouco, praticamente nada. O Palmeiras finalizou 2 bolas no gol. Uma foi o pênalti, que o Hugo Souza pegou na batida do Veiga, e o outro, uma batida do Richard Rios de fora da área, um pouco antes lá da meia-lua, e que o Hugo Souza teve até um trabalho para defender no canto esquerdo dele, mas defendeu de uma boa. Muito pobre o time do Palmeiras. O Corinthians conseguiu anular o que o Palmeiras pretendia fazer. O Palmeiras demora quase 30 minutos para começar a entrar no jogo, para começar a ter volume de jogo. No segundo tempo que o Palmeiras tinha que ir para cima, pouquíssimo ofensivo, paupérrimo na criação de jogadas. Acho que o Abel vai precisar trabalhar isso para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. O Palmeiras com muita dificuldade de criar jogadas. O Palmeiras enfrentou o Corinthians 3 vezes no campeonato e fez um gol. O gol no começo do jogo da fase de classificação. Passou em branco depois todo o segundo tempo, e em 2 desses 3 jogos o Palmeiras teve pelo menos meia hora com um jogador a mais. Pelo menos. No jogo da fase de classificação foram foram mais de 40 minutos com um a mais, porque o Yuri Alberto tinha sido expulso. E hoje aqui, Palmeiras jogou pelo menos meia hora com um a mais e não conseguiu criar nada. Então, eficiência do Corinthians para anular o que o Palmeiras pretendia fazer. Não sofreu nas bolas aéreas, nem a bola aérea que o Palmeiras conseguiu acionar. E o Palmeiras teve 2 finalizações no jogo. Uma no pênalti perdido e a outra nesse chute de fora do Rios. Para a gente fechar aqui, a arbitragem do Candansan. Ele vinha muito bem no jogo. Para mim, errou quando ele não expulsou o Félix Torres no lance do pênalti. O Félix Torres foi expulso logo depois, num lance talvez até que a gente possa dizer de pouca inteligência. Ele não foi expulso e ainda dá uma entrada, depois de um lateral cobrado por Vitor Roque na linha de fundo, ele dá uma entrada do Vitor Roque por trás, indefeso. Era lógico que ele tomaria o cartão amarelo, foi expulso. Mas no lance do pênalti, o Candansan errou em não expulsar, era lance para segundo amarelo. Pode até ter uma interpretação que ele achou que houve uma disputa de bola e por isso não deu o amarelo, o VAR não podia entrar porque seria para amarelo, então, mas ok, mas ele errou, era um lance de entrada, era uma entrada que acabou virando forte de amarelo, ele não foi expulso. No mais, acho que o Candansan, num jogo difícil, conseguiu controlar. E para fechar, a torcida do Corinthians, que apoiou demais, fez uma festa absurda, não pode ficar jogando rojões e jogando fogos do jeito que fez para dentro do campo. Isso pode atrapalhar o Corinthians, isso pode prejudicar o Corinthians. Não dá para fazer isso. Por mais legal que sejam os sinalizadores, vermelhinho lá, não pode. Isso não pode, isso está determinado que não pode. Quer fazer sinalizador? Cobra o clube para o clube mudar essa regra na CBF, na Conmebol, mas não pode. E aí foram vários sinalizadores que deixaram o campo todo enfumaçado. E para piorar, teve fogos, rojões,
que foram jogados para dentro do campo, tiveram que paralisar o jogo, e aí nesse balanço, é lógico que você perde tempo, né? Acabou que isso ajudou o time do Corinthians, por quê? Porque o árbitro deu 16 de acréscimo, que eu acho que estava justo, porque tem a confusão também no final do jogo, o Memphis sobe na bola, aí gera uma confusão, o Martínez tenta dar um soco no Lomba, o Lomba tenta dar um chute no Martínez, os dois foram expulsos. Então o jogo era, por conta da paralisação no lance do pênalti, que ficou sendo olhado pelo VAR, e por conta dessa confusão no final, o jogo era para 10 de acréscimo. Aí, com toda essa questão, o árbitro deu 16, porque depois do acréscimo, ainda teve essa confusão, então o árbitro deu 16. E o jogo foi muito paralisado por conta dos fogos. No fim, título merecido para o Corinthians. Para mim, uma festa muito bonita aqui na Neoquímica Arena, espetacular do torcedor, fazendo mosaico que ficou mais de 15 minutos em campo, com bandeirinha, com bandeirão. Então foi uma festa muito bonita e no fim venceu o time que mereceu vencer, que foi o melhor do Campeonato Paulista. E o Hugo Souza sendo herói. Incrível como o Hugo Souza, a identificação que ele criou rapidamente no Corinthians, a ponto dele ser um dos capitães do time, ter levantado o troféu junto com o Romero, que é o capitão do time, e uma identificação incrível do Hugo Souza, não só pelo grande goleiro que ele está provando ser, mas principalmente uma identificação de onde ele está, do que é o Corinthians, do que é ser corintiano, do que é ser Corinthians. Então, a história do Hugo Souza, uma história curta, de menos de um ano, uma história de 10 meses, sei lá, já é uma história de alguém que está construindo uma relação e está construindo uma imagem, um papel de ídolo, um papel de um cara muito importante nesse time do Corinthians, nesse clube. Acho que o Hugo Souza vai escrever ainda muitas páginas gloriosas com a camisa do Corinthians, porque ele se identifica e ele entendeu muito bem o que é Corinthians. É isso que eu tinha para falar, estou encerrando daqui, agora indo para casa, agora é com você. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu comentário do que você achou, do que você pensou e, claro, baixa o app do Flash Score. Primeiro comentário fixado do vídeo, só clicar no link, baixar o app do Flash Score, que é totalmente de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!